Paloma, sentindo-se magoada, recusa-se ao ouvir as explicações de Elisa e Gael, deixando Elisa em dúvida sobre prosseguir com Gael. Contudo, Gael assegura que Elisa é sua única chance de encontrar a felicidade. O padre Lupe expressa agradecimento a Lúcio, Elisa e Gael por tentarem intervir em sua transferência, mas agora deseja partir. Ao chegar em casa chorando, Paloma relata a Ramona que finalmente aconteceu o que ela previa. Elisa e Gael vão se casar. Elisa, preocupada com Paloma, sugere a Gael que falem com ela, mas Gael responde que o farão assim que Paloma estiver mais serena. Lúcio compartilha com Malu seu desejo de ter uma relação mais próxima com ela, uma vez que Elisa um dia se casará, deixando-o só, obtendo a aprovação de Malu. Sabrina comunica a Paulo sua tristeza, pois seu pai nunca permitirá que eles se casem, levando-os a decidirem fugir juntos. Dolores revela a Elisa que sua tia Carmen criou uma situação para que Paloma descobrisse sobre o casamento com Gael. Elisa não acha justo ter que escolher entre Gael e Paloma, pois está seguindo os conselhos da amiga. Damião questiona Almerinda sobre a rejeição do cheque de Elisa, e ela responde que não é tola, pois sabe que foi Damião quem deu o dinheiro a Elisa, mencionando que verificou sua conta bancária. Damião propõe continuar vivendo na cidade se sua mãe devolver a promissória que Elisa assinou e as escrituras das terras dela. Almerinda estabelece algumas exigências. Damião e Florência devem permanecer na fazenda. Damião deve assumir a processadora e precisam se casar na igreja. Damião se vê obrigado a aceitar. Ingrid afirma a Ramiro que se Almerinda o permitiu ser demitido é porque ela já sabe que são cúmplices. Ramiro assegura que ela não está ciente da relação deles, mas admite que Almerinda perguntou por Ingrid. Apavorada por ter sido reconhecida, Ingrid pede a Ramiro seu dinheiro para poder partir, mas ele argumenta que possui uma plantação e uma fazenda e por isso não pretende ir embora. Damião avisa Almerinda que seu casamento religioso será na igreja da cidade e deve ocorrer no último sábado antes de seu tio partir. Almerinda entrega a Damião os documentos das terras de Elisa. Elisa repreende Carmen por ter contado sobre seu casamento com Gael a Paloma antes dela. Carmen considera a atitude de Elisa com Paloma muito pior do que ela fez com Estefânia, pois sua irmã já havia falecido quando se casou com Augusto. Edmundo garante a Henrique que ele não é o responsável pela separação dos pais. Henrique aconselha Edmundo a aceitar Betânia com todos os seus defeitos ou se divorciar dela, pois sua mãe nunca mudará. Henrique admite que ainda pensa em Florência e Edmundo não acha justo usar Paloma para causar ciúmes em Florência. Damião comunica a Florência a sua resolução de permanecer na fazenda sem mais explicações. Ramona fica desesperada ao notar que Paloma ingeriu suas ervas numa tentativa de tirar a própria vida. Damião informa ao tio que houve uma alteração nos planos e que não deixará mais o povoado, cedendo para evitar uma grande injustiça. Padre Lupe questiona como Almerinda o persuadiu. Damião, recusando-se a revelar, expressa o desejo de que seu casamento seja a última missa celebrada pelo tio. Padre Lupe espera que Damião esteja se sacrificando por uma causa nobre e ele assegura que sim. Gael e Damião se cruzam a cavalo, mas não trocam nenhuma palavra. Padre Lupe se surpreende quando Gael comunica que deseja que ele o una a Elisa. O padre, irritado, responde que não apoiará tal insanidade, pois já é suficiente Damião ter se casado com alguém que não ama. Gael não se importa com Damião, argumentando que agora tem a oportunidade de construir uma família com a mulher que ama. No entanto, o padre mantém firme sua decisão de não realizar os casamentos nem de Gael nem de Damião. Paulo liga para Carmen, insistindo em encontrá-la para se despedir, mas Carmen desliga. Florência adverte Paulo que ele precisa assumir Sabrina, pois logo perceberão sua gravidez e ela não pode correr riscos. Paulo tranquiliza, informando que Sabrina está disposta a fugir com ele.
Ramona procura Edmundo em sua casa e informa a Henrique que Paloma está morrendo. Henrique leva Paloma até o quarto de Sabrina. Damião devolve os documentos das terras de Elisa para Lúcio, mas pede que ele não comente sobre isso com Elisa. Lúcio insiste em devolver o dinheiro a Damião e Damião sugere que Lúcio peça a Elisa que assine um cheque, apesar de preferir que ela fique com o dinheiro. Diante das queixas de Florência, Almerinda deixa claro que, como mãe, é a única mulher que pode influenciar Damião. Almerinda comunica a Nora que também convenceu Damião a se casar pela igreja. Lúcio pede ao padre Lupe que entregue os documentos das terras a Elisa, explicando que Damião persuadiu Almerinda a devolver as terras a Elisa sem receber um centavo. O padre Lupe agora compreende como sua irmã conseguiu manipular Damião. Betânia reclama com Henrique pela presença de Paloma e afirma que ela está usando artifícios para conquistá-lo e sair da miséria. Apesar de Paloma estar melhor, Edmundo aconselha a passar a noite em sua casa e Ramona decide ficar com a neta. Padre Lupe recusa-se a enganar Elisa, dizendo que convenceu Almerinda a devolver suas terras e sugere que Lúcio encontre outro motivo para não aborrecer Elisa. Lúcio fica surpreso ao descobrir do padre que Elisa e Gael têm a intenção de se casar. Ele aconselha Padre Lupe a apoiar Gael para não se arrepender posteriormente, confiando que talvez Gael possa proporcionar felicidade a Elisa. Ao perceber o desconforto de Sabrina, Ramona pergunta há quanto tempo ela está grávida, mas Sabrina nega estar esperando um filho. No hospital, Braulio é informado de que Vicente recebeu alta. Florência adverte Almerinda que Damião não pode ficar próximo de Elisa, recusando-se a se transformar em uma Almerinda. Ramona relembra que no passado não acreditou quando Edmundo afirmou que sua filha Remédios estava grávida. Agora ela retribui, revelando a Edmundo que Sabrina está grávida, aconselhando-o a permitir que ela se case com Paulo. Edmundo procura Sabrina por toda a casa, sem encontrá-la. Enquanto isso, Vicente encontra Sabrina escondida no estábulo da fazenda, com uma mala, e pede a ele para chamar Paulo. Lúcio expressa a Elisa seu apoio à decisão de se casar com Gael, e Elisa também expressa satisfação pela relação do tio com Malu. Vicente ouve uma discussão entre Damião e Paulo durante o café da manhã. Paloma confessa a Henrique que tentou o suicídio, pois perdeu a razão ao descobrir que Elisa e Gael vão se casar, pedindo que ele não revele a ninguém. Por telefone, Guido solicita dinheiro emprestado a alguém para pagar as provas que Ingrid possui contra Ramiro. Nervoso, Edmundo procura Guido e descobre que Paulo já havia engravidado Kênia. Vicente mente para Sabrina, dizendo que Paulo pediu para que ele a levasse a um lugar mais seguro até que ele esteja pronto para fugir com ela. Lúcio pede a Elisa que emita um cheque, alegando que os advogados irão resgatar suas terras. Quando Elisa pergunta se Damião está ciente disso, Lúcio garante que não. Almerinda repreende Damião por estar distante de Florência, esperando que ele não busque outras mulheres como seu pai. Damião pergunta se Rogério saiu com mais mulheres além de Estefânia, e Almerinda assegura que não. Elisa está aguardando Paloma quando esta chega em casa com Ramona. Elisa lembra Paloma de seu próprio conselho para que ela se abrisse para outra pessoa, sabendo que Gael seria a única pessoa com quem ela poderia se permitir essa oportunidade. Paloma responde que não se referia a Gael e que se Elisa o amasse, talvez aceitasse melhor. Elisa promete em memória de sua mãe que se Paloma pedir, ela se afastará de Gael.